Gente, compartilhar um sonho aqui com vocês, um sonho que a gente tem, e que o devocional, o desenvolvimento do devocional, ele faz parte desse nosso sonho. Nós temos um sonho, estava até compartilhando com o Anderson ontem. Nós queremos plantar 10 igrejas nos próximos 10 anos, em todas as partes do mundo. Nós queremos enviar plantadores, missionários, nós queremos enviar pessoas que estejam dispostas a compartilhar o Evangelho, pessoas que estejam dispostas a sair da sua realidade para viver uma outra realidade, pessoas que estejam dispostas a ser igreja dentro do ônibus, no trabalho, no centro da cidade, qualquer lugar. Então, o devocional, por isso que é massa ter o Pacífico aqui, porque o Pacífico vai ser um desses 10 plantadores que vai ser enviado. O massa é que a gente quer desenvolver chamado, vocação, quer que você desenvolva a leitura, a vida devocional, o estudo da palavra, para que você possa servir ao Senhor. Vocês estão felizes? Quem está nessa? Só alguns. São 10, viu? 10 igrejas. Só tem 4. Só tem 4. Poxa vida. Gente, amém. E aí, Fernandão, tá com sono? Com dor de dente, Fernando. Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, sendo igreja com os nossos irmãos. Que nesse momento o Senhor possa falar conosco, continuar falando, Pai, assim como o Senhor já começou a falar. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, Pai, do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de João, sempre João, né? Já está em uma série de João. João é lindo, gente. João é maravilhoso. João capítulo 6, a gente vai ler do 22 ao 58. Evangelho de João capítulo 6, dos versículos 28 ao 58. Todo mundo achou? João 6, do 22 ao 58. Muitos versículos, né? Mas é importante. Vamos lá. Vou ler aqui. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles.
Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já ouviu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer esse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: Como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Papo louco, né? Imagina aí, você não conhece Jesus, não sabe de nada do que está acontecendo, aí chega o cara dizendo que é um pão e que desceu do céu, e que se você não beber do sangue dele, e ele é a carne, aí você fica: meu irmão, que papo mais macabro disso aí. É ou não é? Mas o fato é que o que a gente quer falar hoje é o seguinte: Jesus é o pão da vida. A gente poderia terminar aqui: gente, acabou, vamos embora. Entendemos que Jesus é o pão da vida. Mas a gente gosta sempre de ler e reler aquilo que a gente acabou de ler, né? Rimou e tudo. Faz um rap. Então, para a gente entender alguma coisa aqui, essa situação aqui de Jesus, dessa explicação de Jesus, acontece depois daquele milagre que a gente conhece, onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Alguém conhece? Alguém não conhece, quer dizer? Todo mundo conhece, já ouviu falar. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então, isso aqui veio depois. Depois da multiplicação dos peixes, os discípulos foram... Como é cabelo? Os discípulos atravessaram o mar, foram para outro lugar, e Jesus ficou, e aí aconteceu que Jesus foi atrás, e aí os discípulos estavam desesperados, porque parecia que o mar estava muito agitado, e aí Jesus chegou e falou: calma galera, vocês estão muito agitados, é assim, assim, assim. E depois desse episódio, aconteceu isso que a gente acabou de ler. Então a gente vê que vem de um milagre, de uma bufetada de Jesus nos discípulos sem fé, e aí agora a gente se depara com essa realidade. Então o versículo 22, que foi o primeiro versículo que a gente leu, fala o seguinte: no dia seguinte
a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. O dia seguinte que a gente fala, que está escrito aqui, é o dia seguinte da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi aquele milagre, né? E a multidão que estava no lado leste do lago foram aqueles que foram supridos pelo milagre de Jesus lá do outro lado. Um barco pequeno, uma análise que a gente vê, o que quer dizer um barco pequeno? O barco pequeno era o barco de Jesus que ele utilizaria para atravessar para o lado de lá. Percebe que existiam dois barcos. O primeiro barco foi para o outro lado, que foi com os discípulos. Então a multidão aqui faz uma análise. Percebemos que existe um barco aqui e que a gente sabe que Jesus não acompanhou. Então o barco que ficou era o de Jesus, que Jesus atravessaria do lado de lá para encontrar com os discípulos. O fato é que Jesus, depois da multiplicação ali dos pães e dos peixes, Jesus ele se ausentou para ter tempo a sós com o seu Pai, com Deus. Jesus ele sempre fazia isso, um momento de solitude, que era um momento onde ele realmente se encontrava com o seu Pai. Era como tipo assim, tá todo mundo aqui, Jesus saiu, peraí, sai de fininho aqui, Jesus saía e ia ter tempo com seu Pai, com Deus, né? E aí, enquanto Jesus fez isso, os discípulos pegaram o barco e foram para o outro lado. E aí aconteceu aquele episódio que os discípulos ficaram com medo. E a gente percebe que a multidão percebeu que existia um barco e que Jesus não tinha ido. O que a gente consegue imaginar disso aqui? A multidão estava observando Jesus, por algum motivo. Eles estavam observando Jesus, por quê? Porque do nada eles sabiam que Jesus não tinha ido, que existia um barco lá, que os discípulos tinham ido. Como é que eles sabiam disso? Eles estavam observando. Então, fica atento nisso. A multidão estava observando Jesus, analisando Jesus. O versículo 23 e o 24 fala assim: enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Então a gente percebe que fala assim, depois que Jesus ter dado graça, é isso, depois de Jesus ter feito um milagre, aquilo que ele fez, multiplicado os pães e os peixes, né? E a multidão, então a gente percebe o que? Chegaram novos barcos ali, naquela região do lago, da parte de cá do lago, chegaram novos barcos e a multidão falou assim, não, vamos atrás dele então, a gente já sabe que ele não está aqui e que ele foi para outro lugar, para o outro lado, então vamos pegar esses barcos. E aí fica aquela questão, os barcos chegaram só ou chegaram gente com os barcos? E aí? A gente não sabe. Mas o fato é que eles pegaram os barcos e foram para o lado de lá. Se tiver vindo gente com os barcos, que é mais provável, eu não acredito que naquela época tinha uns barquinhos motor, chegava sozinho assim, aí opa, entra e vai. Eu não acredito. Então é mais provável que os barcos chegaram com outras pessoas, para fazer ainda mais multidão. Porque já tinha gente aqui, chegou mais, e aí pegaram os que vieram no barco e os que já estavam e foram para o outro lado, né? E aí a gente percebe que é isso, a multidão então ela sai à procura de Jesus. Primeiro ela analisou Jesus, poxa, Jesus não está por aqui, vamos atrás deles, vamos reunir todo mundo que a gente tem aqui e vamos atrás dele. E aí foi o que aconteceu, a multidão pegou os barcos e foram atrás de Jesus. O versículo 25 fala assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? O fato é que o lado oeste era o lado de lá, uma cidade chamada Cafarnaum, que na verdade era uma aldeia
ali à beira, nas margens do Mar da Galileia, né? Era uma aldeia, um lugar pequeno. E quando eles chegam lá, eles fazem essa pergunta: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Olha só a pergunta deles. Olha só o que Jesus fala. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Ué, respondeu nada. Jesus respondeu nada para ele. Jesus, quando foi que você chegou aqui? Olha, aí a resposta de Jesus: olha, eu sei que vocês vieram atrás de mim porque eu fiz milagres lá no outro lado. Tipo assim, Jesus não respondeu a pergunta deles. Por quê? Porque a preocupação de Jesus ali não era com aquela pergunta idiota deles. Não era. O que ele fala? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Isso aqui é uma ênfase de Jesus para dizer que aquilo que ele está falando é verdadeiro. Se a gente observar em todos esses textos que a gente leu, Jesus vai falar isso 3 vezes. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Ele está enfatizando que aquilo que ele está falando não é uma suposição. Aquilo que ele está falando é uma verdade. Ah, mas é uma acusação porque Jesus está falando isso, que eles estão ali por causa do milagre. Jesus está enfatizando: vocês estão aqui por causa dos milagres. O versículo... Aí a gente entende o quê? Que a multidão atravessou. A gente leu qual foi o versículo? Agora é o 27, né? No 26, o que a gente consegue compreender? A multidão atravessou o mar em busca de quê? Do fruto do milagre. Não foi nem do milagre em si, a finalidade do milagre, mas era o fruto do milagre. Por quê? Porque quando Jesus estava do outro lado, que ele operou o milagre, as pessoas elas queriam o quê? Entender que Jesus era Deus e que ele tinha operado aquele milagre? Não, eles queriam comer. Era isso que eles queriam. Então eles aproveitaram daquele momento, atravessaram para o lado de lá, atrás dos frutos do milagre. Presta atenção, eles foram atrás do fruto do milagre. Porque o milagre não era simplesmente Jesus transformar o pão e o peixe, não. Multiplicar, né? Transformar em quê? Não era isso. Tinha toda uma ideia. Não era só, às vezes estou com fome, né? Tá, aqui. Não era isso. E o que a multidão queria era apenas aquilo que Jesus queria dar, poderia dar, oferecer. Ou seja, eles queriam os frutos do milagre de Jesus. Aí o versículo 27, né? 27, né? Fala assim: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará dessa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. E o que a gente compreende com essa fala de Jesus? O pão e o peixe eram comidas que se estragavam. É ou não é? Compra um pão e deixa lá 2 semanas. Quero ver se tu come depois. Não come. Está cheio de fungo, cheio de mal viagem, todo azul. O pão era branco, fica azul. Entendeu? Então o que Jesus está enfatizando aqui? Olha, o pão e o peixe são comidas que se estragam. Não trabalhem para conquistar isso. Não trabalhem por isso. E aí ele fala: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Então a ideia de Jesus aqui é: olha, trabalhem para vocês compreenderem a magnitude da divindade do milagre. Anote aí, viu? Para vocês colocar lá no Facebook. Jesus estava querendo dizer: olha, não trabalhem. Na real, assim, resumindo o que Jesus queria falar: olha,
não olhe para o fruto do milagre. Por quê? O fruto do milagre, você se alimenta aqui e depois você tem fome. E se você guardar o fruto do milagre, ele vai apodrecer. Mas trabalhem para compreender o que foi feito. Vivam para vocês compreenderem que eu não estou aqui somente para suprir uma necessidade momentânea de vocês. Mas para quê? Para vocês compreenderem que através de um milagre eu sou Deus. O que a gente compreende com milagre? Providência, provisão. Legal. O que Jesus quer que a gente entenda do milagre? Ele é. Por isso ele faz. Começa lá. Começa no fato de que ele é. E quando ele é, cara, quando ele é. O resto é consequência do que ele é. Então essa é a ideia de Jesus. Não trabalhem para viver desses alimentos que eles estragam, mas para enxergar o alimento que traz vida eterna. O versículo 28, 29 e o 30 fala assim, ó: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Meu irmão, essa multidão, velho, ou os caras eram loucos, ou não sei, mas o fato é que, sabe o que eles queriam? Eles queriam crer em tudo aquilo que Jesus estava falando, somente se ele fizesse algo. Beleza, Jesus, a gente já viu e tal, você está falando tudo isso aí, beleza, mas a gente quer ver você fazendo algo. E o princípio da fé é enxergar o invisível. Enxergar o invisível, acreditar no invisível. Isso é fé. Eles queriam crer em Jesus? Não. Eles queriam testar Jesus, é outra coisa. Porque crer em Jesus Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu acredito. E não, eu sou o pão da vida, mas cadê? Não estou vendo não, o trigo, e cadê a farinha de trigo, cadê? Dúvidas que vão trazendo teste. Crer em Jesus é crer. Por que a gente crê em Jesus? Alguém aqui já viu Jesus? Se alguém tiver visto aí, irmão, vou te falar, viu? Tá direto no céu isso daí. Ninguém viu Jesus aqui, né? Somente aqueles que viveram com ele. Mas ninguém viu Jesus. Por que a gente crê em Jesus? Porque a fé é aquilo que a gente não enxerga, mas crê. Eu tenho certeza que Jesus existe. Eu tenho certeza. Então a multidão estava querendo testar Jesus. E testar como? Através do que ele era capaz de fazer. Ah, você é Jesus mesmo? Você é o Messias? Pois vai, me prove. Faça um milagre aí muito doido. Sendo que o pão e o peixe lá, né, não faz nada não. Besteira aquilo ali. Aquilo lá foi milagre. Compreende a mentalidade daquela multidão. O versículo 31 fala o seguinte: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Então eles esperavam que a vinda do Messias fosse algo surreal. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, lá no deserto, veio maná do céu, sobrenaturalmente. Maná do céu, imagina aí, está aqui, maná do céu, essa comida. Vai. Maná do céu. E eles esperavam sinceramente que o Messias que eles esperavam vir faria a mesma coisa. Não, vamos esperar algo sobrenatural, porque é o Messias.
muito se fala de que virá o Messias, aquele que trará salvação para toda a humanidade. Então ele vai vir pesadão, não é? Então o versículo fala: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Ao versículo 32 fala: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. De novo, Jesus está enfatizando algo. O que Jesus está enfatizando? Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. E esse significado do verdadeiro pão do céu, que é aqui ele cita, Jesus está se referindo àquilo que é eterno, um pão que é eterno, um alimento que é eterno. Se Jesus fala: eu afirmo a vocês, isso é verdade, não foi Moisés quem deu, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Claro, foi Deus que proveu naquela época, foi Moisés, foi Deus que proveu. Aí ele fala: pois quem dá o verdadeiro pão, aí Jesus está falando de outra coisa. Primeiro Jesus fala que não foi Moisés que deu o pão, o maná, a comida física, não foi Deus. E depois Jesus está falando: pois quem dá o verdadeiro pão, aquele que é eterno. E Jesus estava falando de quê? Dele mesmo. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. A entrega do Deus Pai, da sua oferta, do pão eterno. E versículo 33: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão que desceu do céu. É ou não é? Jesus, todo mundo sabe, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele não se separa do seu Pai na figura do ser Deus. Eles agem de maneira diferente, mas eles pensam igual. Eles fazem tudo para que no final das coisas tudo, como é que fala? Converja. Essa palavra existe? Alguém, professor de português, bom português? Para que tudo eu vou usar, se estiver errado, converja. Tá feio, mano. Tá legal não. Como é? Convirja, irmão. Para que tudo convirja numa única coisa. Foi o Anderson aqui, ó. Tinha que ser antes, né? Entendeu? Então, tudo que Jesus, que é o Deus Filho, o Espírito Santo, que é o Deus Espírito, e o Deus Pai eles fazem juntos para a sua própria glória e para que tudo convirja neles três, que são um, né? Então, o versículo fala: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está falando de que ele, sendo Deus, que é o relato lá de Paulo em Filipenses, Jesus, que era Deus, não se aproveitou da ideia de ser Deus e se fez homem, se colocou na forma de servo. Para quê? Para mostrar que ele era igual às pessoas ali naquele momento, mas ele continuava sendo Deus. Então, o pão que Deus dá é aquele que desce do céu. Jesus saindo, deixando de lado todo o seu poder, toda a sua soberania, todo o seu senhorio de ser Deus, se faz como homem para dar vida ao mundo. Jesus não usurpou da ideia de ser Deus, se fez homem para dar vida ao mundo. A gente está falando aqui de que Jesus se sacrificou, foi a oferta de Deus para toda a humanidade. O versículo 34 fala o seguinte: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles.
Cara, a multidão estava louca. Por quê? Porque Jesus estava falando de algo e a multidão estava entendendo o outro. Isso aqui é a mesma coisa de Jesus conversando com Nicodemos, né? Jesus falando para Nicodemos: olha, tem que nascer de novo, voltar ao ventre da mãe e tal, senão... E Nicodemos: como é a história aí? O cara tem que voltar para o ventre da mãe? Que história maluca é essa? Jesus falando uma coisa, Nicodemos entendendo outra. Aqui Jesus está falando, está acontecendo a mesma situação. Jesus está falando de algo e a multidão está entendendo o outro. Os caras estão pedindo que Jesus ali dê sempre desse pão. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eles estavam interpretando que Jesus tinha um pão, um pedaço de pão que causava todo esse impacto. Tipo, Jesus, então beleza, velho, já que esse pão aí é sinistrão mesmo, dá sempre para nós dele. A gente quer sempre. Ou seja, querer sempre é querer vários. Me dê hoje, me dê amanhã, me dê depois de novo. Você consegue entender a interpretação da multidão com a fala de Jesus? Não está entendendo nada. Não era uma conversa ali. Não era um diálogo. Não era. Porque um diálogo é o quê? Eu falo, o Anderson me ouve e depois a gente dialoga de acordo com aquilo que eu falei, e aí a gente vai criando um diálogo. Teve um dia que eu estava no ônibus, aí tinha 2 senhores conversando. Conversando não, falando. Agora você vai entender o que é. O cara estava de um lado e, pois é, mas sei o que lá no trabalho, não sei o que e tal. Aí você espera o quê? Que o outro vai responder algo de acordo com o que o cara falou. O cara: pois é, mas o Ceará ganhou, não sei o quê. Tipo, eles estão conversando? Não estão não, eles estão falando. Eles não estão dialogando. E é o que acontece aqui. Jesus está falando: olha, mas eu tenho um pão. Olha, eu tenho um pão que se você comer, nunca mais terá fome. Aí, pois me dá o pão. Não estava entendendo o que Jesus estava falando. Tinha uma falha de interpretação ali. Então, versículo 35 fala assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Você percebe que Jesus ele fala assim: eu sou o pão da vida. Ele não fala: eu tenho o pão da vida. Tem uma diferença. Eu sou o pão da vida. Eu tenho o pão da vida, coma o pão e nunca mais terá fome. Não, ele falou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem vem a mim nunca mais, Jesus fala, quem vem a mim nunca mais. Por quê? Porque aquilo que Cristo oferece, Ele é. Nunca mais. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Porque aquilo que Ele está oferecendo ali, que é Ele mesmo, Ele tem confiança naquilo que Ele está oferecendo. Olha, eu garanto, viu? Eu garanto que esse pão aqui, ele mata a sua fome eterna. É uma garantia. Então, o versículo 36 e o 37 fala assim: mas eu já disse que vocês não creem em mim. Embora estejam me vendo, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então a gente consegue observar, sabe o que aqui, gente? E aí é onde o Evangelho vai afunilando. A gente percebe que a multidão não evidenciava a sua salvação. Não existia evidências de salvação naquelas pessoas. Por quê? Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Eles estavam vendo e ainda assim não criam. E a gente acabou de falar que fé é o quê? Crer no invisível. Então aquela multidão estava vendo, e ainda assim não estavam acreditando, não criam. Todos aqueles que o Pai me dá
virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Isso aqui é um processo. Deus dá os salvos para Jesus, e Jesus ele não rejeita aqueles que o Pai dá. Jesus fala: de modo nenhum lançarei fora. E aqui a gente consegue observar a submissão de Jesus ao seu Pai. Se Deus me deu, quem sou eu para jogar fora? Ah, mas então você está fazendo uma distinção aí. Deus é maior que Jesus. Não. Submissão é alinhamento de pensamento. Eles estão agindo aqui igualmente. Jesus está agindo igualmente a Deus. Eles não estão, poxa, você é submisso porque tem que ser submisso, né, ao Pai? Não. É porque os dois, eles pensam iguais. Eles agem iguais. Então esse versículo afirma, a gente consegue ver que existiam evidências de que aquela multidão não eram salvos, não eram pessoas salvas, alcançadas pelo Evangelho. Versículo 38, 39 e 40. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem no Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então Jesus está confirmando que o que ele faz é em cumprimento daquilo que o Pai propõe. É os dois pensando de maneira igual. A submissão de Jesus, né? Do Pai ao Pai, mostra que eles agem em acordo. E a vontade de Deus não foi apenas da oferta de Jesus. A gente observa esses versículos que a gente leu, ó. Pois eu desci do céu. Eu quem? Jesus desceu do céu. Observa aí. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Jesus, ele desceu do céu para cumprir o plano eterno de Deus, que era ir para a cruz e salvar o seu povo, a sua família. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Por isso que Jesus fala no versículo anterior que ele não lançará fora aqueles que o Pai o deu. Por quê? Porque eles não vão se perder. Jesus, ele garante, olha, está salvo? Está salvo, filho. Jesus não brinca de um dia salvo, outro dia não. Falhou aí, eu acho que eu vou tirar seu nome aqui do livro da vida. Se você acertar amanhã, pode ser que eu coloque de novo. Não funciona assim. Não funciona, porque aqueles que o Deus Pai entrega para Jesus, ele guarda e não se perde. Você tem medo de se perder? Você tem medo de acreditar que você é um salvo por Cristo. Eu tenho um monte de medo de me perder. Irmão, você não vai se perder não. Está aqui, ó, na minha Bíblia online, na sua Bíblia aí de papel. Aqueles que Deus entregou para Jesus não se perdem. Não se perdem, você não irá se perder. Essa é a esperança. Então é isso que o texto aqui está querendo dizer, que a vontade de Deus não foi apenas na oferta de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi a oferta, mas o texto fala assim, ó: pois a vontade de meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então é a consumação de tudo. Isso aqui é a consumação de tudo. Por quê? Porque Jesus era a oferta, o sacrifício. Mas depois, lá no futuro, quando a gente estiver morto, ou então alguns, né, serão arrebatados. Amém? No final de todas as coisas, Jesus virá de novo e vai nos ressuscitar. Se tiver todo mundo aqui morto na vida de Jesus, ele vai nos ressuscitar.
Por quê? Porque vai ser o cumprimento do propósito eterno. Aqui, nesse plano, vai ser o cumprimento. Jesus, ele não foi apenas a oferta, mas ele também veio para cumprir. E é isso que o texto fala. Vamos só ler de novo, porque a gente leu três versículos, para ficar mais. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Entendeu? Essa é a ideia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Então é o cumprimento. Versículo 41 e 42 fala o seguinte: eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Para a multidão, os judeus, ali eram os judeus, a multidão, para aquela multidão, para aquele povo, crer que o Messias, aquele que era aguardado por todos, que viria no seu cavalo branco, todo poderosão, como é que eles iam compreender que toda essa ideia que eles mesmos criaram, de que Jesus, o Messias, viria com toda... Era Jesus, mano, aquele menino que eles viram crescer e que conhecia o pai, a mãe, não entrava na cabeça deles. Tipo assim, eles começaram a criticar Jesus por causa disso, porque Jesus disse que ele era o pão do céu, mas eles conheciam ele, eles sabiam da história dele. Era um menino do bairro, que todo mundo viu nascer, e que cresceu, e que aí todo mundo sabia quem eram os familiares. Agora imagina aí, gente, imagina aí se fosse nós na época lá. Não tem, todo bairro tem um doido, não tem? Que o cara chega: eu sou não sei o que, o cara é um doido, mano, eu te conheço, velho. Imagina aí que foi mais ou menos isso que aconteceu. A galera, aquela multidão, eles estavam achando que Jesus era maluco. Como assim, velho? Eu sei que tu é o Jesus, filho de José. Agora tu está dizendo que é o pão que desceu do céu? Que doideira é essa, irmão? A multidão não conseguia compreender. Não conseguia compreender. Eles não conseguiam acreditar na divindade de Jesus. Amém? O versículo... Aí eles falam depois, né? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Como é que um homem que a gente conhece diz agora que desceu do céu? Aos versículos 43, 44, 45 fala assim: Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Jesus agora macho: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Jesus, de novo, não adianta. Vocês podem falar o que vocês quiserem, só virão a mim aqueles que o Pai mandar. Pode resmungar aí. Aí a sequência do versículo: nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Esse é um relato lá do livro do profeta Isaías, que ele fala que todos os filhos de Deus serão ensinados por Deus. Então ele fala: nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Vem, não é vem, é vem. Enxergam. Todos aqueles que ouvem o Pai e aprendem com ele me veem. É isso que Jesus está falando. E ele confirma no versículo 46. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus.
ele já viu o Pai. Então, somente Cristo, Jesus, viu o Pai. É aquilo que Jesus está enfatizando aqui. Ninguém, não que alguém já tenha visto o Pai, porque somente aquele que veio dos céus que viu o Pai. Ele falando dele mesmo. Versículo 47 e 48. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Terceira vez que Jesus está enfatizando algo. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus não está supondo que quem crê tem a vida eterna. Ele está enfatizando. Quem crê tem a vida eterna. Jesus não está supondo que pode ser que ele seja o pão da vida. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Isso aqui é uma afirmação de Jesus. O versículo 49 e 50 fala assim: os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Por que que ele fala que os antepassados comeram e morreram? Por quê? Porque eles comeram o pão físico, o pão que se estraga, o pão que Jesus falou, olha, não trabalhem para comer desse pão, para comprar desse pão, porque esse pão estraga. E o que que Jesus fala? Os seus antepassados lá comeram desse pão físico, e eles viveram eternamente? Não, morreram. E aí ele continua falando, aqui está o pão que desce do céu, ele que desceu do céu, se fez homem, e quem comer desse pão nunca morrerá. Simples. Então quem desfruta da magnitude, da divindade, do milagre de Deus, nunca morrerá. Não é se aproveitar do fruto do milagre, mas é compreender a centralidade do que é o milagre. Entender a centralidade do que é o milagre. É nele. É algo ainda mais profundo. Não é apenas ali o fruto do milagre. Não se acomode, não se... Como é que fala? Não se limite, valeu. Tem que ter gente aqui, né? Não se limite com o fruto do milagre. Cara, não olhe apenas para aquilo que Jesus pode te dar. Porque na verdade, aquilo que Jesus te dá, Ele te dá porque Ele é. A gente sempre fala que, mas Deus é bom. A gente sempre analisa. E a gente sempre fala isso, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Mas Ele é justo, é fiel e é bom nele mesmo. Porque quando a gente compreende assim, Deus é bom para mim. Você fez algo para que Ele fosse bom? Você acha que você tem capacidade de fazer algo que possa torná-lo bom? Não. Então quando a gente fala Deus é bom, Ele é bom porque é um atributo dele, faz parte do caráter de Deus. Eu sou bom, e porque eu sou bom, eu faço coisas. Então a fonte está onde? No que Ele é, não no milagre. O milagre é massa, mas velho, o milagre sem o dono do milagre não flui, não funciona, não acontece. Por que Jesus fez um milagre ali? Porque Ele era capaz de fazer um milagre. Não foi, vou tentar, vai, multiplica. Não, vou arriscar aqui, ver se eu impressiono essa galera. Não, Ele fez um milagre porque Ele é. Ali faz parte da natureza divina dele. Mesmo Ele sendo um homem, Ele era Deus. E o que Ele estava querendo mostrar o tempo todo ali para aquela multidão é: me enxerguem como Deus, não me enxerguem como mero homem, não me enxerguem com aquilo que eu posso te dar, mas me enxerguem com aquilo que eu sou.
E aqui, quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, é a primeira vez no Evangelho de João que ele fala, eu sou. Eu sou. E o Evangelho de João é marcado por essa fala de Jesus, eu sou. Eu sou. Tem um episódio lá que ele está discutindo, Jesus sempre está discutindo com os religiosos, sempre. Jesus sempre discutia com os religiosos. E ele está lá discutindo com os religiosos e os caras, mas não sei o que, nosso pai Abraão. Ele fala assim, meu filho, deixa eu te falar só um negócio. Antes de Abraão nascer, eu sou. Você consegue sentir o peso disso? Ele não falou, antes de Abraão nascer, eu já existia. Ele disse, eu sou. Por quê? Porque ele é um ser eterno, poderoso, grandioso. Então era isso que Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas. Olha, não se atentem naquilo que eu posso dar para vocês. Me enxerguem como eu sou. Soberano, magnífico. Amém? Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Quando Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Jesus está afirmando que ele é a oferta de Deus. Ele é a oferta, ele é o sacrifício de Deus, que é confirmado na cruz. Então, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Se alguém é atingido por essa oferta, se alguém é atingido pelo sacrifício de Cristo, ganhará a vida eterna. Amém? Vocês creem nisso? Se alguém é atingido pela oferta de Deus, que foi Cristo crucificado, ganhará a vida eterna. Se você foi atingido por isso, você ganhará a vida eterna. É isso que Jesus fala aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, ou seja, participar, se alguém participa desse pão, alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. O sacrifício de Jesus é o pão que ele entregou para que nós tivéssemos a vida eterna. O pão moído. A própria carne de Cristo é aquilo que nos garantiu, que nos assegurou a nossa vida eterna. É isso que Jesus fala. No versículo 52, aí eles começaram a discutir entre si. A multidão já estava maluca ali, estava muito para eles já, para compreensão. Começaram a discutir entre si e perguntavam, como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Imagina aí a multidão imaginando que Jesus era fazer aqueles ritual, né? Os caras comem os outros vivos e tal. Era muito para a compreensão da multidão. Jesus dizendo que ele era a carne dele, era o pão. Aí peraí, era pão, agora é uma carne, é um churrasco grego. É o que isso aí? Para a compreensão da multidão. A multidão interpretava a fala de Jesus puramente como algo literal. A multidão estava interpretando ali que tudo que Jesus estava falando era literal. Ele é o pão, ele é um pedaço de pão, ele é a carne, ele é uma carne mesmo, uma maminha pesada. Era isso que a multidão estava compreendendo, literal, aquilo que Jesus estava falando. Ao versículo 53, 54, 55, 56 fala assim: então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus está enfatizando novamente, ele não está supondo, ele está enfatizando. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
têm a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Quando fala, se não comerdes ou não beberdes, fora da união pessoal com Cristo não existe salvação. Se você não come da carne e nem bebe do sangue, é desunião. Você está desunido com o sacrifício salvador, expiatório de Cristo. Isso aqui é desunião. É isso que ele fala. Fora da união pessoal com Cristo não há salvação. Versículo 57, penúltimo, hein, gente? O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Primeira coisa, que Deus, ele é o detentor da vida. Primeira coisa que Jesus quer falar: Deus, ele é o detentor da vida, e não existe vida sem a intervenção da graça de Jesus. Amém? O 58, para finalizar: este é o pão que desceu do céu. De novo, Jesus falando dele mesmo. Jesus estava tão querendo mostrar para aquele povo o que ele queria falar, que ele ficava enfatizando: eu sou o pão, eu sou o pão, este é o pão, este é o pão. E ele fala: este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Uma coisa óbvia. Jesus estava sendo muito óbvio. Olha, eu não sou aquele pão, alimento físico, que vocês comem, saciam sua fome momentaneamente, depois voltam a ter fome e que não traz vida eterna para vocês. Quando vocês pertencem, que a gente sempre vem falando aqui, quando vocês pertencem desse pão, que é o próprio Cristo, vocês terão a vida eterna, vocês jamais morrerão. É isso que Jesus fala. Então, somente em Cristo nós encontramos o alimento que sacia eternamente a nossa fome, porque Cristo é o pão. Jesus, ele é o pão da vida. Então, como é que a gente consegue aplicar? Está bem índio aí, viu? Como que a gente consegue aplicar? Eu sempre faço algumas aplicações no final. Seguinte: primeira, pare de olhar para o fruto do milagre. Primeira coisa para você levar para a sua vida: pare de olhar para o fruto do milagre. Pare de olhar para o pão que te alimenta. Pare. Não é esse o objetivo. O objetivo da provisão de Deus, ele provê todo dia na sua casa, não provê? É somente porque ele quer fazer uma ação social, uma caridade com você? Não. Não é. Ele quer que você o reconheça como Senhor. Por que Jesus te dá um vale alimentação para você comprar os alimentos da sua casa no mês? Porque ele é bondoso? É. Mas com ele mesmo. Com ele mesmo. Deus, ele é bom com ele mesmo. Por quê? Porque Cristo, ele teve uma missão. Cristo, ele se fez homem, ele teve uma missão. Então, quando Deus, ele supre a sua necessidade, ele está fazendo isso porque ele é bom com ele mesmo, e porque ele não pode falhar na missão de ser um bom pai para nós. Esquece, tira da sua cabeça: vou fazer algumas coisas para que Deus seja cada vez mais bom comigo. Não. Tudo que Deus faz em parceria com a Trindade, os três lá, tudo que eles fazem para a sua própria glória. Não
adianta a gente acreditar, tentar entender, não, mas eu vou dar o meu melhor, porque Deus vai ser bom comigo. Ele vai continuar sendo bom. Isso se chama graça. Ele vai continuar sendo bom, porque Ele te dá aquilo que você nunca mereceu. Então, pare de olhar para o fruto do milagre. Pare de olhar. O enxergue como Senhor. Primeira aplicação. Segunda aplicação: não busque meios para se achegar a Deus que não seja por Cristo. Não existem meios para se achegar a Deus que não seja pela pessoa de Cristo. Não existe maneira de ver o Pai sem ver o Filho. Não existe maneira de se chegar até Deus sem a presença do pão da vida. Então aqui é para você talvez tirar da sua cabeça a ideia de buscar alternativas para se achegar a Deus. Não existem alternativas para se achegar a Deus. O caminho é Cristo. Lembra que a gente falou domingo? Jesus, Ele é o caminho. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo que é porque não existem outros caminhos que se chegue até Deus. Ele é o caminho. Então não busque alternativas para se chegar a Deus que não seja por Cristo. Terceira aplicação, você já pode ficar de pé. Permaneça na fonte. Permaneça na fonte. Cristo é a fonte. O mais engraçado, sabe o que é? Que depois tudo isso aconteceu, toda essa situação que a gente leu, era Jesus ensinando na sinagoga. E ali, naquele meio, existiam os discípulos também. Não era só a multidão que estava ali, não. Os discípulos também estavam. Para a multidão, todo aquele discurso de Jesus foi super pesado, né? Super pesado. Primeiro que eles não entenderam nada. Entenderam o que Jesus estava dizendo? Eles queriam interpretar de uma maneira literal, e Jesus estava falando de maneira espiritual. Eles não estavam entendendo nada. E segundo, Jesus estava dizendo ali que, olha, não adianta, vocês podem resmungar, só vai chegar até a mim aquele que Deus me dá. Não adianta. Então, todo aquele discurso se tornou muito pesado para aquela galera. E o que aconteceu? Eles começaram a ir embora. E pasmem, boa parte dos discípulos também foram embora, porque acharam o discurso de Jesus muito pesado. Boa parte foram embora. E aí Pedro, aquele que reverendo Pacífico colocou aqui para nós, Jesus perguntou assim para ele: e aí? Vai ficar ou vai também? Porque os discípulos falaram: poxa, Jesus, esse discurso é muito pesado, não há quem possa suportar, não. Não, eu sou discípulo em tudo, Jesus, mas não dá mal não, vou embora. Boa parte dos discípulos foram embora. E aí quando Jesus pergunta para Pedro: e aí, não vai também não? Não quer ir também não? Aí Pedro responde: para quem nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem? Eu estou na fonte. Era como se Pedro estivesse falando: eu estou na fonte, eu estou no lugar certo. Se eu sair daqui, desse lugar de pertencimento, que é Cristo, Cristo é o nosso lugar de pertencimento. Se eu sair daqui da fonte, para quem eu vou? Para quem, Jesus? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Todas aquelas palavras, todo aquele discurso de Jesus ali, Jesus não estava convencendo, tentando convencer, não. Jesus estava se apresentando: olha, esse sou eu, o pão da vida.
Jesus poderia terminar nisso. Quem eu sou? O pão da vida. Tchau. Tudo isso que a gente leu, diversos versículos, era isso. Jesus estava se apresentando e aquela galera não estava crendo. Por quê? Porque Jesus estava apresentando palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. O discurso de Jesus eram palavras de vida eterna. Sabe o Pedro, pelo menos naquela hora ali, né? Sabe o Pedro, Jesus, para onde nós, para onde não? Para quem nós iremos? Para quem? Qual é a alternativa, Jesus? Não existe. Para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Gente, só em Cristo, Cristo que é o pão da vida, só nele nós podemos alcançar a nossa salvação e a vida eterna. Não existe outros caminhos. Não adianta você trilhar outros caminhos achando que lá na frente você vai se encontrar com Ele. Não, Ele é o caminho que viabiliza, Ele é a verdade, está nele, Ele é o verbo encarnado. Entendeu? Abaixe sua cabeça. Faça a sua oração pessoal agora. Tire aí uns 2 minutos, faça uma oração pessoal.